Pessoal, eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês antes aqui as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E aí depois a gente continua com a nossa aula, tá? Deixa eu pegar aqui o vídeo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, antes da gente ir para nossa aula, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu não sei se vocês já viram aí na plataforma. Eu já pedi aqui pro. Deixa eu ver. O monitor de vocês é o Fabrício. O que eu quero falar só Flaviane, né? É o Fabrício, tá? E ele já colocou aqui na aula, aqui na sala, ó, o convite para o sexto workshop de energia e automação, tá, pessoal? Então, esse workshop, ele vai acontecer na próxima semana, tá? De segunda, ou seja, né, do dia 27 até o dia 31. Então, ele vai acontecer nesses 5 dias. A gente tem uma aula aqui para o dia 28. Inclusive, é a última aula da disciplina aqui, pelo que eu estou vendo. Isso mesmo. É a última aula aqui da disciplina. Então, essa última aula, vocês vão estar liberados, tá? Para participar do workshop. E eu sei que vocês têm comigo esse compromisso, né, no presencial ou no EAD, né, o dia 28. O presencial de vocês geralmente é no sábado, porque tem turma que é no meio da semana. Então, eu aconselho vocês a se inscreverem e participar de todos os dias. É lógico, caso quem possa participar todos os dias. E ele vai acontecer, vamos aqui para o card, ele vai ficar aqui debaixo do link de entrada. Aí geralmente a gente pede para o monitor ocultar esse link aqui, tá? A gente oculta esse link e aí ele vai ficar só disponível o link aqui do workshop. Então, o workshop mesmo, ele vai iniciar nas 19 horas. Geralmente às 18h30 mais ou menos, a gente já faz abertura, né? Todos os trâmites aí que eu não sei se algum de vocês já participaram do workshop, né? Eu aconselho vocês participar porque vai ser uma oportunidade, né? De você fazer um networking, de você conhecer os profissionais da área, da indústria. Por exemplo, vai vir um pessoal aí da segurança do trabalho, se eu não me engano, acho que é no último dia da Heinz, tá? Mostrando um sistema lá que o pessoal está desenvolvendo para dar treinamento, né, em algumas áreas que são perigosas. Só que até mesmo quando você entra na empresa,
não tem aquele primeiro dia que a pessoa te apresenta a empresa, às vezes é um técnico de segurança, dependendo da onde que você trabalha, né? E aí, dependendo da empresa, por exemplo, quando eu prestava serviço para a Ambev, a gente entrava, fazia um curso, aí assistia alguns vídeos, né? Fazia uma prova. Se você passasse nessa prova, você estava autorizado a executar o trabalho na Ambev. Aí, inclusive, eles colocavam lá na sua carteirinha um selo, né? E daí, se eu não me engano, acho que valia 6 meses. Aí, por 6 meses, você poderia entrar para fazer o serviço. E aí, não era só você passar nessa prova, não era só você tinha que ainda manter, né, as medidas de segurança aí dentro da empresa. Por exemplo, quando fosse falar no celular, parar no local seguro, nada de usar Bluetooth, e tinha várias outras diretrizes que não era permitida, né, lá dentro, lá no pátio, porque tem movimentação de caminhões, movimentações de veículos pesados que fazem manutenção. Inclusive, eu fui lá para ajudar uma equipe lá, né, para liderar uma equipe que foi fazer manutenção no sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Então a gente tinha que andar todo o ambiente da fábrica, na parte interna, na parte externa. O pessoal tinha que subir, acessar locais para fazer emenda, né? Então vai ser interessante sobre a indústria 4.0, tendências no sistema elétrico de potência, o pessoal que mostra novos softwares, né, que faz essa simulação. Então, tem coisa interessante por vir aí, tá? Então, se vocês puderem, façam inscrição e participe, né, todos os dias e a última aula, ela já vai ficar gravada para vocês, tá bom? Não precisa se preocupar no dia, se preocupe em participar do workshop. Se vocês puderem participar todos os dias, vai ser melhor ainda, tá? Pessoal, como é que eu faço essa inscrição? Aqui debaixo do link aqui, ó, tá vendo que essa janela aqui ela movimenta? Tem aqui, ó, iniciar agora é para você fazer a inscrição. Aí já aparece, ele nem sai, nem abre outra aba. Ele já aparece aqui, você coloca seu nome completo, coloca o seu e-mail que você utiliza aí, né? O seu CPF. A necessidade de pôr o nome e de pôr o CPF é que no seu certificado aqui, ó, seu certificado de participação, né? Tem o seu nome, né? E ele vai ser nominal aí, tá? E aí você coloca, quero participar do workshop, né? Do sexto workshop, e sim, porque aí você já inscrito, já vai chegar o link para você, o link de participação, né? Lá do workshop. Provavelmente chega por e-mail. Eu acredito que talvez esse link vai estar aqui dentro da sala, tá? Mas é importante você fazer essa sua inscrição, tá? Fez a inscrição aqui, enviar, aí ele vai falar que foi feita essa inscrição com sucesso, tá? Eu não vou simular aqui não, porque eu já fiz a minha inscrição, né? Porque senão vai dar registro lá repetido lá no servidor. Beleza? Alguma dúvida? Quem tá ao vivo aí? Uma dúvida aí, Rony, Arthur? Não? Então, na última aula, a gente analisou aquele trabalho lá sobre instalações internas, né? Nossa, inclusive eu coloquei. Ah, eu acabei repetindo os selos aqui. Ah, eu achava que tinha mais 3 aulas, que eu achei estranho. Depois eu peço para o Fabrício apagar esse selo aqui que está repetido. Então, na última aula, a gente falou sobre
o, utilizando o embasamento, né, do Conselho dos Técnicos e a conclusão técnica aqui sobre o laudo, né, das instalações elétricas, né, explicando por que a instalação, né, da cliente ela precisa de um ar-condicionado e esse trabalho ele acontece bastante aí. Eu vou mostrar um outro aqui, pessoal. Esse já faz parte de uma perícia. Agora, esse sim é um documento de, né, em que um engenheiro de segurança utiliza, um técnico de segurança do trabalho. Também é comum, tá? É comum ele fazer esse tipo de relatório aqui, tá? Eu vou pegar outra aqui, ó. Vou começar com a proposta de honorários. Um processo trabalhista, pessoal, né? Aí vamos supor, você está fazendo aqui o curso de eletrotécnico, e aí, não sei se vocês sabem, já existe pós-graduação para o nível eletrotécnico. Antigamente só tinha pós-graduação para a graduação, né? Uma pós-graduação pode ser uma lato sensu, que é uma especialização, tem a stricto sensu, que é um mestrado, né? Dentro da stricto sensu tem o doutorado e por aí vai, né? Tem o MBA, né, que é, aquele, é de negócios, né? Geralmente o MBA é relacionado a negócios aí. Então, é, vamos supor que você é técnico ou então você tem algum curso, alguma habilidade especial, por exemplo, você é técnico em eletrotécnica e você também é técnico de segurança do trabalho, por exemplo, né? Ou então você, como técnica eletrotécnica, tem o conhecimento em que o fulano, ó, o requerente aqui, ó, no caso, ó, o Deltrano de tal, ele está fazendo uma reclamação trabalhista. Geralmente, você vai enviar essa carta aqui. Hoje em dia, você é um documento que você gera e aí você salva semelhante ao do conselho lá dos técnicos, tá? Então, você, né, é semelhante, tá vendo que todos os documentos, ó, tem o rodapé, né, que é o seu endereço aqui, ou do seu escritório, né? Tem a parte de cima aqui, né, o cabeçalho aqui, perito e tal. Daí você coloca a sua formação aqui, beleza, né? Então, aí você coloca excelentíssimo ou excelentíssima, né? Nesse caso aqui foi para uma juíza aqui. Juíza da vara, né, da 10ª Vara do Trabalho, né, da Fazenda Pública Municipal de Goiânia. Tem esses vários órgãos que ele pode pedir para você ser o assistente técnico, tá? Então, você pode ser o assistente técnico, usar os seus conhecimentos. Você pode ser o assistente técnico a favor do requerente ou reclamante, e você pode também ser assistente técnico da reclamada ou da requerida, no caso da empresa. Então, você pode ser chamado pela empresa e chega em você, ó, fulano, é, você é, por exemplo, é eletrotécnico e tem o curso de eletricista de redes. Saiba que o curso de eletricista, até eu tenho o curso de eletricista de rede, pessoal, porque eu não sei se eu contei para eu contei já para vocês, quando eu fui trabalhar numa empresa como fiscal de rede, né? Eu tive que fazer o curso de eletricista de rede, eletricista de linha viva, porque o curso de engenharia não era o suficiente, porque tem tarefas que você faz que você aprende mesmo, é como diz o pessoal, no trecho mesmo. É subindo em poste, é subindo em estrutura. Então tem muita coisa que a faculdade ela não oferece para a gente, tá?
Então, eu fiz esses cursos não para exercer a função, mas para saber como que era o dia a dia lá do eletricista, né? Principalmente o de rede, que é trabalho a céu aberto, é trabalho em altura, você utiliza escada. Se você fazer trabalho com linha viva, né? Ou seja, com a rede energizada, você vai ter que acessar a rede de média tensão. Imagina, você dá manutenção numa rede 13.8 energizada, sem desligar, né? Existe essa equipe. Professor, mas o senhor não falou, falou não, né? Ainda não, na próxima, ou seja, já estou até antecipando, né? É, lá na próxima OC, que é de segurança e eletricidade, eu vou comentar com vocês que a prioridade da NR10, né, que é a norma de segurança e eletricidade, a prioridade é a desenergização elétrica. O que que é a desenergização elétrica? É você seccionar, você desligar o circuito. Seccionar é o nome chique, né? Porque seccionar você pode tanto desligar quanto acionar o circuito, tá? Aí você secciona no sentido de desligar ou secciona no sentido de acionar o circuito, tá? Beleza. E aí, esse conhecimento, ele ainda é raro, viu, pessoal? Não é todo eletrotécnico, não é todo engenheiro eletricista que tem esse conhecimento. E quando você tem esse conhecimento, às vezes o juiz, né, ou a empresa, vamos supor que um funcionário, já aconteceu lá comigo, eu já tive que ser o perito, né, o responsável técnico pela empresa, porque um funcionário entrou contra. Do mesmo jeito, né, eu já também fui perito técnico da parte da reclamada, porque é o seguinte. O da parte do reclamante, desculpa, ele é mais difícil porque o juiz, quando você faz o cadastro, né? Aí é semelhante ao cadastro que eu expliquei para vocês que quando você acessa lá o Conselho Federal dos Técnicos, tá? Então, eu tenho dois logins. Eu tenho o login do CREA, né? Na qualidade de engenheiro, não só de engenheiro eletricista, mas de engenheiro de segurança, e eu tenho um login da vara do trabalho, né, aonde eu recebo as cargas dos processos, né, do processo trabalhista. Aí o juiz pega e fala: olha, processo número tal, fulano de tal contra ciclano, né, contra a empresa, e nesse caso aqui contra outros, né? Vai ter uma perícia dia tal, né? Tá marcada para o dia tal. Você aceita, né? Aí você vai fazer esse documento aqui, ó. Aí ele tem esse padrão, ó, entrega do laudo técnico e processo de honorários periciais, né? Você pode colocar aqui, né? Como é só uma proposta de honorários, né? Aí você coloca aqui, proposta de honorários. Mas você também, para você às vezes aceitar, você tem que tomar a carga do processo. O que que é tomar a carga? Você vai ler ele, o resumo, tá? Eu conheço profissionais que têm advogado e eu também conheço engenheiro que fez o curso de direito só para poder se assessorar nesse caso aí de perícia, tá? É o caso até do livro que eu mostro para você. Depois eu vou mostrar do engenheiro que ele também é advogado, tá? E aí ele faz o assessoramento jurídico dele, tá? Então, aí é naquele mesmo estilo, ó, fulano de tal, brasileiro, né? Casado ou divorciado, beleza. Aí, e-mail, né? É importante você colocar a sua função, eletrotécnico e eletricista de linha viva, tá? Aí, nomeado perito por Vossa Excelência. Aí, nesse caso, ele veio direto no meu login, aparece lá, né? Quando você faz o cadastro, você tem que renovar esse cadastro todo ano. E daí as varas do trabalho, né? Elas verificam a quantidade de peritos que tem inscrito, né?
e aí envia o e-mail perguntando se você aceita ou não aquele processo. Dependendo se o juiz, se você já está acostumado a fazer muita perícia, o próprio juiz ele já te manda direto, tá? Do contrário, quando você é funcionário de uma empresa, eles podem chamar o fulano. Você, né, no caso que é o Deltrano, né? O Deltrano, você que é o eletrotécnico e você tem conhecimento, né, o- do eletricista de rede ou linha viva, né? Eu preciso que você seja o não responsável técnico, mas você seja o perito, o que vai dar a visão para o juiz. Você tem que entender que o juiz ele vai julgar aquele processo trabalhista, tá? E o juiz, ele é um jurista. Ó, professor, você descobriu o Brasil. Parabéns, né? Quando eu falo que o juiz é um jurista, ele tem um conhecimento da área dele, né? Direito trabalhista e tal, mas ele não é um eletricista, ele não é um encanador, ele não é um engenheiro civil. Então, no processo, você precisa dos chamados paradigmas. O que que é um paradigma? É geralmente uma pessoa que faz a mesma coisa que a pessoa que está entrando contra o processo, tá? Às vezes você pode ser chamado como paradigma, né? Aí daí o juiz vai falar: olha, para trocar essa chave fusível aí demora quanto tempo? Aí você fala: demora, né? Aí você tem que explicar, né? Depois que você colocou a escada, que o pessoal chama de bater escada, né? Coloca a escada, amarra, coloca a linha de vida, né? Linha de vida que já vem na escada, linha de vida no poste. Depois que você faz tudo isso, umas meia hora, mais ou menos, beleza. Porque aí ele vai confrontar a informação que você, paradigma, está passando para o juiz, né? Ele vai confrontar a sua informação com a informação do requerente ou do reclamante aqui. Beleza. Daí, ó, aí conforme. Aí vem com devido, aí geralmente você coloca em negrito e coloca sublinhado, ó. Vem com devido respeito apresentar laudo, a seu laudo técnico e solicitar que se digne fixar os honorários periciais e determinar o pagamento dos mesmos, tá? Então isso aqui já é de entrega, né? E você já está mostrando os honorários que já foram acordados, tá? Conforme vossa determinação nas folhas 122 e 124 dos autos, né, ou seja, do processo, pelo requerido que requisitou a presente perícia na folha 100, né, do auto, pela requerente que também requisitou as folhas 144 e 115, ou seja, você gasta um certo tempo, por isso que tem muito perito que tem assistente. Eu já trabalhei de assistente de perito quando eu estagiava, né? Eu fazia projeto e aí depois eu me interessei nessa área da perícia. É uma área bastante interessante e se você for bem detalhista, você consegue, assim, alçar na carreira bem, tá? Aí no valor de R$ 1.000 é o seguinte, esse valor aqui eu já tinha acordado, tá? Aí tem a proposta de honorário em que você vai falar, olha, eu fiz o estudo, é porque às vezes, por exemplo, essa perícia ela não é aqui em Goiânia, por exemplo, ou aí na cidade de vocês, né? Às vezes essa perícia é em outro local, outra cidade, sei lá, lá na Camargo Correia, lá na Serra do Facão. Então você tem que considerar o seu deslocamento, você tem que considerar geralmente um perito, né? Às vezes ele trabalha por conta própria, às vezes ele tem um trabalho fixo, mas ele tem uma certa flexibilidade. Então, tudo isso no processo você vai fazer esse acordo aí. Aí pode ser que o valor que você pede
o juiz não aceita. Esse daqui é aquele processo bem mesmo, bem, mas já faz um tempinho aqui, é aquele processo bem simplesinho, viu? Esse processo foi simples. E ainda tem mais. Quando você aceita o processo, pode ser que as partes, ou seja, o requerente e o requerido, entrem em acordo. Muitas vezes a empresa olha, em vez dela gastar tempo indo lá no local, levando engenheiro, o engenheiro, em vez de ele estar lá, ele poderia estar fazendo o serviço dele, trabalhando, ou seja, pegar toda uma equipe, mobilizar para participar de um processo trabalhista, ela pega e faz as contas e fala, moço, deixa eu pagar logo os direitos desse funcionário, né? Obviamente ela vai concordar, né? Ah, não, realmente ele merece não sei o que e tal. Eu vi aqui. Aí, às vezes, fica mais barato você entrar em acordo do que você ir para frente com o processo. Já vários processos eu já recebi aqui, ó, você foi chamado para ser perito e tal, tal. Aí eu pego, concordo, passo lá o valor, né? E aí acontece que, sei lá, um dia depois, uma semana depois, opa, aquele processo entrou em acordo. Aí, quando entra em acordo, você recebe o mínimo. Antigamente não era assim, não. Era só se você ganhasse o processo, só se a sua parte ganhasse. Hoje em dia, você aceitou, né? Se tiver o processo, você vai participar dos trâmites legais. Se não tiver, você vai receber o mínimo. Nessa época aí, era mais ou menos esse valor aqui, beleza? Então aí você fala, né, que, né, e nesse caso aqui eu já tinha acordado o valor, beleza? É, ó, um valor, né, este fixado por Vossa Excelência, e esse valor ainda tinha sido sugerido. Às vezes o juiz já fala, olha, eu quero que você participe desse, e o budget, né, o orçamento aí, sei lá, é R$ 1.500, R$ 2.000, né? Às vezes ele já fala isso, já. E aí é aquela história, você aceita ou não. Em caso de assistência judiciária, de acordo com a resolução número 127, né, do Conselho Nacional de Justiça, né, a ser devidamente reajustado pelos índices oficiais. É bom você gravar. Você já tem o documento aí, né? Eu forneci ele em Word, então tá de boa para vocês. Pelos índices oficiais, esperando seja o crédito feito em nome deste perito, né? No X-Force do Brasil, né? No banco, eu inventei um banco aqui, ó. Agência número tal, setor lá Marvel Goiânia, né? Nem existe esse setor aqui em Goiânia. Então, conta corrente, número tal, assim que Vossa Excelência o decidir, e emitindo aviso de crédito para o endereço acima, né? Ou seja, para o e-mail acima. Antigamente, você recebia uma carta. E aí ia um agente de justiça mandar essa carta aí falando, olha, já saiu o seu dinheiro e tal, né? É a único agente de justiça que você acha bom receber ele, né? Porque te avisando que tem dinheiro lá para você ir pegar. Aí, geralmente você vai lá na vara do trabalho, requer, pega o documento. Às vezes eles te mandam até por e-mail, né? Um documento dando autorização para você receber a, a, o, receber a sua perícia, né? Ou então ele já deposita na agência. Hoje em dia tá mais fácil, né? E aí te envia no e-mail, ó, sabe aquele, sei lá, R$ 10.000 que está na sua conta? Foi em função desse serviço tal, do dia tal, não sei o quê. Aí hoje em dia tá mais fácil, viu? Aí você coloca a data, né? Sua assinatura, beleza. É desse jeito mesmo, ó. CPF e o número do PIS, viu? Agora, desse outro lado, tem uma outra perícia, pessoal. Deixa eu ver se tá aqui a NR16. Não, ela não tá aqui, não. Eu vou mostrar para vocês aqui uma perícia. Deixa eu pegar emprestada aqui.
Deixa eu ir lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu preciso acessar, se não me falha a memória, NR16. Isso. NR16, ela trata de atividades e operações perigosas. É a famosa periculosidade, tá? Geralmente, quem trabalha na área da elétrica tem o direito à percepção desse benefício, tá? Basicamente, esse benefício aqui, vocês estão vendo que a NR15 aqui, ó, são para atividades e operações insalubres. O insalubre é o nome chique para não saudável, tá? Tudo que não é saudável é insalubre, tá? Tudo que é saudável, a gente, logicamente, a gente fala saudável aí, né? Então, a insalubridade é geralmente um agente, né, que vai te causar, às vezes, uma doença do trabalho, né? Vai te causar uma incapacidade, só que a longo prazo. Um exemplo, você trabalhar num ambiente cheio de pó, né? Pó de, sei lá, de amianto, por exemplo. Já que não tem como você fazer aquela extração sem você aspirar, porque aí pode dar doença trabalhista, né? Você vai usar o quê? Equipamento de proteção individual. Aí o uso daquele equipamento de proteção individual vai evitar você, né, mesmo trabalhando num ambiente não saudável, ou seja, insalubre, você vai poder trabalhar nele tranquilo. Mas vamos supor que você trabalha num ambiente insalubre e não tem como você utilizar o EPI, por algum motivo não existe aquele EPI, aí você vai receber, né, mas sempre tem que ter uma medida, tá? Uma medida de proteção e de segurança. Agora a periculosidade, que é esse daqui, a periculosidade é aquela história. Na melhor das hipóteses, alguém que tem um risco de periculosidade, ó, deixa eu baixar aqui. Na melhor das hipóteses, você vai ter um acidente muito grave que pode te deixar até incapacitado. Na pior, né, aquela história, você vai jogar no Vasco, né? Você vai ver Jesus mais cedo. Deixa eu baixar aqui. Na pior das hipóteses, a periculosidade é isso, tá? Então, a periculosidade é um risco, né? Como o próprio nome já diz, perigoso. Eu vou até aproveitar ele e colocar lá junto com os laudos aqui, ó. Aí esse daqui já é o parecer técnico, ou seja, vocês estão vendo que a capa do processo é basicamente igual à capa lá do honorário, tá? Da requisição de honorário. Eu vou até fechar ele aqui, que a gente não precisa dele mais agora, não. Então, aquele era do honorário, né? O pedido de honorário, que já foi fixado pelo juiz, e esse daqui é o documento final que foi gerado, tá? Então, você coloca aqui, ó, juiz de direito, da 10ª, inventei essa vara do trabalho, né? Deltrano contra a Thanos Construtora, beleza. E aqui, ó, você vai colocar basicamente quase a mesma coisa, né? Aí você coloca eletrotécnico, né? Ou técnico de segurança do trabalho, dependendo dependendo da sua função, o juiz vai pedir que você faça esse relatório, tá? Não necessariamente você precisa ser engenheiro de segurança ou engenheiro eletricista. Dependendo, vamos supor, você é um eletrotécnico e tem um conhecimento da área de linha viva de distribuição ou linha viva de transmissão. Nesse caso aqui era de linha viva de transmissão, tá? Esse funcionário, ele trabalhava na linha viva. Não, na verdade, ele trabalhava na linha de transmissão
e ele corria o risco de ser eletrocutado. Aí por quê, professor? Deixa eu pegar uma norma aqui, só para vocês entenderem aqui a situação aqui. Essa daqui, ó, é a NBR 5422. Deixa eu mostrar. Aqui, achei. Essa daqui é a norma. Ela é bem antiguinha, viu? Ela é tão antiga, não sei se vocês perceberam, ó. Ainda a tipografia dela é de máquina de escrever, tá? Essa NBR aqui, ela trata sobre padrões de projeto, né, de linhas aéreas de transmissão de energia, tá? Aí era o seguinte, esse funcionário aqui, ele trabalhava, deixa eu pegar um desenho de uma estrutura para vocês entenderem. É porque eu não posso mostrar as fotos aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um exemplo de linha de transmissão. Você está vendo essa distância D aqui? Essa distância D, tá? Aí aqui, né? Aí aqui você fala, ó, infra assinado, inscrito, né? Ou no CFT e tal, nomeado assistente técnico, né? Por Vossa Excelência, nos autos da ação reclamatória trabalhista, objeto do processo acima indicado, que é esse número aqui, né? Vem com o devido respeito apresentar o parecer técnico, ou seja, a opinião técnica quando ele fez a visita técnica. Inclusive, ó, aí mostra, eu não vou ler tudo não, porque senão vai ficar maçante, ó. Aqui, ó, eu vou ler só essa parte aqui. Após tomar conhecimento dos autos dessa egrégia vara, né, do trabalho, através do despacho das folhas 12 e 13, estudar devidamente o mesmo, ou seja, o processo, dirigimos-nos às instalações da requerida, a linha de transmissão de 230 kV Vingadores. Inventei essa linha, viu? Nem existe essa linha instalada entre a. Isso daqui é uma hidrelétrica, tá? A de Pangeia Furnas e da Ultron de Minas Gerais. Inventei, viu? Não existe. E a subestação Vingadores em Catacombes, Goiânia. Catacombes não existe, não, viu? Isso aqui foi eu que inventei. Para eu preservar, né? Preservar, porque isso aqui foi um processo real, tá, pessoal? Isso aqui eu não inventei, não. Esse processo aconteceu, tá? Onde procedemos às inspeções necessárias, levantando a situação laboral do requerente, seus locais de trabalho e as condições em que exerceu suas atividades profissionais. Então, basicamente, ele era um instalador, né, montador, existe esse curso, viu? É montador de linha de transmissão. Beleza. A linha de transmissão, ó, por exemplo, esse daqui é um exemplo de linha de transmissão passando por cima de uma rodovia. Vocês já viram quando você vai lá na rodovia? Aí, por exemplo, pena que aqui não dá para desenhar em cima, eu vou ter que utilizar o efeito aqui do quadro virtual. Aí você tá vindo aqui na rodovia, aí você já viu aquela bolinha laranja? Aí tem uma bola laranja, geralmente ela fica lá no aterramento, que é para pequenas aeronaves saber que tem uma linha de transmissão aqui. Vai, professor, mas não é possível uma torre desse tamanho, do tamanho de uma semana, ou esse piloto do helicóptero, ou desse, né, monomotor, não vai perceber. Gente, isso aqui de longe fica invisível, viu? É preciso ter essa sinalização. Então, pois não? Alguém tem alguma dúvida, galera? Trabalhando idoso. Aí é que o cara tem que trabalhar porque financeiramente quebrar. Se o cara não trabalhar, ele não é negócio. Só um minutinho. Ah, é porque tá aberto aqui. Eu vou só ativar o mudo aqui, e sem querer o colega entrou aqui, aí o microfone dele estava aberto. Mas se tiver dúvida, pode perguntar, viu, galera? Não tem problema, não. Vamos voltar aqui. Então, a linha de transmissão, galera,
ela tem várias situações. Por exemplo, vocês sabiam que pode ter linha de transmissão, ó, esse D maiúsculo são distâncias, a distância mínima em locais, ó, segurança, distância de segurança, ou seja, a distância em que o campo eletromagnético não vai afetar esse cidadão. Ó, há locais acessíveis somente a pedestres, tá? A gente vê aí na cidade, aí tem alguns setores aqui de Goiânia, por exemplo, que você passa e tem linha de transmissão. Isso é normal, porque a linha de transmissão, ela tem que vir para chegar aqui numa subestação, por exemplo, igual nessa subestação de 230 aqui que ele citou no processo, né? Para ela converter para 13,8 e depois ela alimentar a energia da cidade, né? Beleza, então, esses vários desenhos são várias situações em que uma linha de transmissão vai aparecer. No caso, esse funcionário aqui, ó, ele trabalhava, por exemplo, montando essa linha aqui. Essa linha aqui, como é que é o processo de montagem, professor? O processo de montagem é mais ou menos assim: vem um caminhão com essa estrutura aqui, você utiliza guindaste, você monta essa primeira parte aqui, ó. Você vai montando essa primeira. Ah, deixa eu ligar de novo aqui o. Você vai montando essa primeira, né? Essa primeira parte aqui. E daí as outras seções, dependendo da situação, vem um guindaste aqui, ó. Aí o guindaste, você vai, ela vem no caminhão, né? Vamos supor em três partes. Aí você monta a primeira parte, o guindaste coloca a primeira, depois ele monta a segunda. Aí na hora que ele coloca a segunda parte aqui, você fica aqui embaixo, né? Já parafusando. Vai, professor, desse jeito mesmo. É assim que vocês estão imaginando. Às vezes, sabe como é que monta? Por exemplo, aqui, ó, igual esse morro aqui. Vamos supor que o caminhão não tem local para o caminhão, para o guindaste ficar aqui e não dá para ele ficar estabilizado. Sabe como que essa torre vai ser montada? Através de um. Faz de conta que isso aqui é um helicóptero. Professor, esse helicóptero tá parecendo daquele do Master System, né? O Alex Kidd, né? Então, o helicóptero, ele vai levar essa estrutura aqui, ó. Ele leva, ele sobrevoa, coloca aqui e você vai montando. Primeiro o pessoal faz o pilar aqui, ó. Geralmente, o pessoal já vem aqui, faz a concretagem, cria o pilar. Aí vamos supor que é aqui, né? Fez a concretagem aqui, e aí vem um helicóptero, coloca essa estrutura aqui, depois ele vem, coloca a segunda parte, depois ele vem e coloca a terceira. Feito isso, esse funcionário trabalhava fazendo isso, né? Aí depois que você faz isso aqui, você monta as estruturas, aí o que que você faz? O tracionamento do cabo. Então, tem uma máquina que o pessoal passa essa máquina aqui, ó, e ele vai puxando os cabos. Às vezes é necessário um funcionário estar aqui junto aqui dessa máquina para fazer, para ajudar no tracionamento do cabo. Geralmente ele manda um cabo que chama de cabo piloto. Aí esse cabo piloto aqui é que vai cuidar para você tracionar o restante dos cabos. Beleza. Professor, mas qual que era a alegação desse funcionário aqui? A alegação é que ele não corria risco de choque elétrico, por isso que ele não recebia o adicional de periculosidade. Professor, então você está querendo dizer que essa norma aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Essa norma NR16, ela fala, ó, aqui, ó, o exercício, ó, já o item 16,2, ó, o exercício de trabalho em condições de periculosidade, ou seja, trabalhar diretamente com a eletricidade, né? Que onde você corre o risco de ser eletrocutado,
assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações de lucro na empresa. Então, se você corre o risco, tá? Se você corre o risco de periculosidade, igual tá falando aqui, ó, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Vamos supor que ele trabalha numa função em que ele corre o risco de periculosidade, ou seja, choque elétrico, e ele também corre o risco de insalubridade. Ele não pode receber os dois adicionais. Ele vai escolher um e ele vai receber. Professor, o que que na prática é esse adicional aí de periculosidade ou de insalubridade? É uma monetização, ou seja, é um pagamento que você vai receber por você estar correndo risco. No caso, né, da periculosidade, é risco de vida mesmo. Ah, então ele está pagando para eu correr risco? É, porque essa atividade sua é periculosa. A periculosidade, ela pode levar você a óbito, na pior das hipóteses, ou a ficar com sequelas graves para o resto da vida. Ah, não, professor, então é complicado. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Esse processo trabalhista aí é porque esse funcionário, ele trabalhava com energia. Olha só, olha o pulo do gato aqui. Olha o que que a empresa queria, né? E na verdade eu estava a favor do reclamante, tá? Eu fui chamado pelo juiz para ser perito do reclamante. Na hora que eu vi a situação dele aí, o que que ele fazia? Ele montava essas torres aqui, ó, montava. Ele também tracionava cabos, fazia de tudo lá. Professor, ele mexia com energia mesmo, propriamente dito? Ah, não. Ele montava a estrutura que depois vai ser ligada, mas ele participava desse processo de ligar a energia da linha de transmissão? É porque eu estou pensando como empresário, professor. Boa, bom ponto. Não. Uai, professor, então ele não tem o direito a receber essa periculosidade, porque ele não trabalha diretamente, ele tem um risco, por exemplo. Eu já trabalhei em construtora que eu era projetista, ou seja, eu não fazia intervenção em qualquer circuito. Eu ficava lá só na frente do computador fazendo projeto. Quando eu tinha que ir em obra, até contei na aula passada, né? Eu só falava, fulano, ciclano, Deltrano, faz isso, e eles faziam. Por quê? Porque eles recebiam o adicional de periculosidade. Já eu que era projetista, como eu não trabalhava diretamente com energia, né? Eu não corria o risco de ser eletrocutado. Portanto, eu não tinha o direito à periculosidade. Então, vocês entenderam isso. Pai, professor, então você perdeu esse processo, né? Você acredita que não? Como assim? Ele foi me contando a história, né? Existe a situação, vou pegar o desenho aqui, ó. Vou até apagar isso aqui. Tem a situação aqui, ó. Por exemplo, tem linha de transmissão, ó, que atravessa, ó, pequenas travessias de águas navegáveis. Ó, aqui, ó. Tem essa situação aqui, ó, figura 12. Você sabe o que que é isso daqui, ó? Isso daqui de baixo aqui é uma rede de distribuição de energia, mais conhecido como a 13.8 kV. E essa daqui é uma linha de transmissão. Vamos pegar aqui, vamos fazer de conta que essa é uma linha de 230 kV. Um dos serviços que ele fazia era tracionar o cabo, montar a estrutura, beleza. Só que quando você traciona esse cabo e ele, tá vendo que essa linha de, pela topografia do terreno, ela fica muito acima da rede de distribuição. Mesmo se essa é porque aqui não está desenhada em escala, viu, pessoal? Uma torre dessa é na casa aí de 40 metros, às vezes até mais, tá? Eu estou chutando baixo aqui, ó, 40 metros. E um poste desse aqui, ó, o mais alto é um poste de 14 metros
E aí tem um cálculo que chama cálculo de engastamento. O poste de 14 metros, na verdade, ele pega 2 metros e fica enterrado no solo, ou seja, o de 14 metros só vai ter uma altura máxima de 12 metros. Então, um poste de uma rede de distribuição mais alto tem 12 metros. Já uma linha de transmissão é 40 metros, dependendo do nível de energia, é bem maior. Beleza, mesmo que esse não está em escala aqui não, tá? Mesmo que essa linha de distribuição ficasse aqui embaixo, tá? Ela vai seguir essa distância de segurança. Inclusive, foi isso que os peritos lá alegaram. Não, tem a distância de segurança aqui. Mas, vamos supor, o cara tá aqui, ó, tá tracionando o cabo, ó. Tá aqui, ó, tá aqui fazendo, ajudando a máquina que é tracionar o cabo. Vamos supor que esse cabo arrebenta. Arrebentou? E vamos supor que o cidadão está nesse cabo. Ele vai junto, não vai? Vai. Ele vai junto, porém, ele vai estar ancorado. Geralmente você é ancorado na estrutura aqui, tá? Vai ficar pendurado, beleza? Dependendo se você estiver aqui perto. Se estiver aqui no meio, vai ser complicado. Mas geralmente você ajuda aqui bem na cabeça da estrutura aqui. Aí vamos supor que esse cabo arrebente aqui, ó. Se ele arrebentar aqui, você concorda que essa linha vai cair aqui, ó? E ela cai aqui, e detalhe, a LT, ou seja, a linha de transmissão, ela é tracionada desenergizada, tá? Porém, a rede de distribuição que está aqui embaixo, ela não é desligada, ou seja, ela não é energizada. Pera aí, professor, então quer dizer que se o cidadão tiver aqui, está tracionando o cabo, ele arrebenta, cai aqui em cima, pode energizar. Outra, se a distância de segurança aqui for pequena, pode haver uma interferência, não, uma indução eletromagnética. O que que vai acontecer? Tendo uma indução eletromagnética, vai haver a formação de um potencial elétrico. Mesmo que essa estrutura esteja sem energia, né? Esteja desligada e, é, e não conectada na rede, tá? E o fato, o que fez esse cidadão ganhar o adicional e o retroativo dele é porque os peritos lá, deixa eu apagar aqui e mostrar de novo para vocês. Aí por exemplo, um processo tem os quesitos, depois vocês dão uma lida aí, né? Que são as perguntas, né? A pergunta que o advogado faz em relação, né, ao trabalho, tanto o advogado do reclamante, esse daqui é os quesitos do requerente, tá? Eu já vou lá para a conclusão, só para vocês entenderem aqui, ó. Tem um, ó, na NR16 aqui, ó, tem um anexo nela, ó. Anexo 4, ó, da NR16 aqui. Ele fala o seguinte, ó, não é devido, tá? Aí depois que eu fiz a análise, né, tirei as fotos, participei lá da perícia, né? Olha só a conclusão, vocês vão entender. Ó. As atividades desenvolvidas pelo requerido, ou seja, pessoa que está requerendo um adicional de periculosidade, confirmadas através do levantamento técnico pericial, são tecnicamente consideradas como sendo periculosa. Uai, professor. É lógico, você é o perito do reclamado, né, do requerente. É lógico que você vai considerar como periculosa. Não necessariamente, viu, pessoal? É porque é o seguinte: se existe uma chance dessa rede ser energizada, seja por indução eletromagnética, seja por esse caso aqui, ó, o cabo cair na rede de distribuição, porque essa daqui ela está desligada. Como assim, professor?
Quando uma rede está desligada, por exemplo, eu posso montar, vamos supor que eu monto essas duas torres aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Eu vou montar essa torre da esquerda e essa torre da direita. Aí eu pego, começo a passar cabo aqui, né? Ou seja, o cabo ele nasceu nessa torre da direita e vai morrer na torre da esquerda. Você concorda comigo que ele não está energizado? Por quê? Não está ligado em nenhuma outra linha de transmissão, né? Então ele tá sem energia, né? Só que eu não posso dizer que ele está desenergizado. Por quê, professor? Mas não é a mesma coisa? Para pessoas comuns, ou seja, tem uma classificação lá na NBR 5410 que classifica os BA1s. O que é o BA1? É uma pessoa inadvertida. O que é isso, professor? É que ela não se diverte? Não, tem nada a ver. Globo e você, nada a ver. Uma pessoa inadvertida é que ela não tem conhecimento, ela não sabe dos riscos, ela não tem, apesar dela ser adulta, ela não tem a formação que vocês estão tendo aqui como eletrotécnico, não tem a minha formação, nem eletricista ela é. No máximo, ela tem eletricidade lá do segundo grau. Mas a eletricidade do segundo grau não vai te capacitar para se proteger da segurança, né? Ou da segurança não, dos riscos em eletricidade. Beleza? Então, esse é vamos dizer assim, é o perfil psicológico, é o perfil técnico de uma pessoa inadvertida. Agora, uma pessoa advertida, essa sim, essa se diverte, né, professor? Não, nada a ver. Globo e você, nada a ver. A pessoa advertida é a que tem conhecimento técnico. Por exemplo, você que está fazendo curso de eletrotécnica, você que já é eletricista ou engenheiro, né, que tem essa formação e que no curso, igual vocês vão fazer a próxima UC, que é de segurança e eletricidade, né, faz a disciplina segurança e eletricidade. Eu lá no meu curso de engenharia elétrica, eu fiz uma disciplina chamava Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho, tá? Beleza. Então, a pessoa advertida, ou seja, esqueci de falar a classificação, né? O engenheiro e o técnico, eles são classificados como BA5, tá? Pessoas que têm um conhecimento, um nível acima, né? Por exemplo, do BA4, que é um eletricista, né? O eletricista ele faz o curso de capacitação. Já o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele faz uma graduação, né? No caso de vocês, a graduação técnica, do engenheiro, uma graduação, né? A nível aí de engenharia. Beleza. Então ele tem conhecimento e essa palavra, né? é, Desenergizado e desligado, elas, embora pareçam sinônimos, elas não são sinônimos. Desligado quer dizer, é a mesma coisa, você tem um interruptor, tem uma lâmpada, né? Aí você vai lá no interruptor e desliga a lâmpada, né? Ela foi desligada. Mas ela foi desenergizada? Não. Mas como assim, professor? Ela não foi desenergizada. Por quê? Que pode vir alguém lá no interruptor, vamos supor, você desligou a lâmpada e aí sobe numa cadeira ou sobe numa escada para trocar a lâmpada lá, né? Vamos supor que ela queimou, né? E aí você não sabe se o bocal, se o retorno está fechado ou não, né? Lá com neutro, né? Você não sabe porque não tem luz, porque a lâmpada foi queimada. Aí você vai lá trocar. E aí alguém vai e liga, né, o interruptor, aí você não sabe se está ligado ou não, né? Ou seja, alguém pode vir e energizar novamente. Então a percepção de desligado quer dizer que alguém pode ir lá no quadro e ligar novamente, né? Alguém pode ir acionar, tá? Ou então, igual esse caso aqui, ó. Eu tenho campo eletromagnético. Ó, essa daqui está desligada, tá? Mas essa daqui está energizada, ou seja, ela tem um raio de risco aqui, ela tem campo eletromagnético em cada fase. Nada me garante que se esse cabo arrebentar e ele bater aqui, agora essas duas torres que eu falei que só tem elas aqui, e eu estou passando um cabo daqui para cá,
Se um cabo desse cai, ele vai ser energizado. Você concorda? Aí, nesse caso, essa torre, que é essa estrutura, ela está desligada. Ou ela está, vamos ser mais chique, desacoplada do sistema elétrico de potência. Professor, para eu considerar ela desenergizada, eu tenho que aterrar a estrutura. A estrutura já vai estar aterrada, né? O problema é que se eu montei essa estrutura, até que a estrutura está aterrada, porque ela tem um pilar, geralmente esse pilar tem uma estaca metálica aqui, ó. O pessoal da engenharia civil chama estaca, arquitetura Frank, né? A arquitetura Frank, ela tem um pilar de concreto, né? Ele tem esse formato aqui, ó, o paralelepípedo reto retângulo, e no final você tem uma treliça, ou seja, uma parte metálica aqui nele, que aí ele ajuda a fincar a estrutura mais no chão, né? E também você passa eu vou até mudar de cor aqui, ó. Você passa uma ferragem que ela é chamada de rebar. Essa rebar aqui, ó, ela é conectada com a estrutura metálica aqui da torre e também ela vai até o final da estaca Frank aqui, ó. Aí a torre vai estar aterrada. O problema é que esse cabo, se eu começo a lançar esse cabo aqui, ó, o de aterramento é mais alto. Eu lanço esse cabo dessa torre para cá. E ele ainda, né, eu não, de alguma forma, eu não aterrei ele. Se eu tiver aterrado, toda a energia que vai induzir nele, ela vai ser escoada para o aterramento, tá? Mas, professor, mas aí se eu tiver aqui, você concorda comigo, professor? Se eu tiver aqui, mesmo que ele esteja aterrado, essa energia vai passar por ele? Vai. A questão é que se não tiver aterrado, essa energia vai ficar no funcionário. Agora, se tiver aterrado, acredite, viu? Isso parece ser mais louco. Tem até um teste de laboratório que o pessoal coloca um manequim, ele coloca um manequim aqui, ele coloca uma bobina de Tesla e um fio bem fininho que você nem enxerga ele, ó. Aí coloca esse manequim segurando esse fio. Aí eles dão uma DDP aqui, por exemplo, 145 kV e aqui 0 volt. Aí vai descer um arco elétrico aqui, ó, semelhante. Vou colocar laranja aqui que vai parecer arco elétrico. Aí vai descer um arco elétrico aqui, ó, e ele vai passar pela mão do manequim. Aí você pensa, ih, vai torrar, né? Vai acabar com a mão do manequim. Você acredita que no laboratório lá, o que que eles fazem? Eles aterram esse fio pequeno aqui, ó. Ele aterra ele. Você acredita que a descarga passa por ele, ela vai ser liberada aqui no solo e mesmo assim ele não vai ser eletrocutado porque ele está aterrado. O potencial aqui da terra e você fazendo o tratamento do solo aqui, né? Considerando a estratificação, uma malha de aterramento, quanto mais próximo de zero, né, melhor essa descarga ela vai passar tão rápido, né? Você pode até, geralmente, a luz aqui, o clarão, ele nem aparece aqui. Você só percebe porque você vê uma fumaça aqui. Então acredite, viu? Ele vai passar aqui e a mão lá do boneco, você não acredita na hora que você vê os testes lá no laboratório. A mão do boneco fica intacta. E fica sensores aqui para mostrar se ele foi eletrocutado ou não. Ou seja, se o sistema tiver, ainda que ele esteja aterrado aqui, que passe pelo funcionário, ele vai ser absorvido aqui pela terra. Mas o problema é que existe uma chance, tá? Se esse cabo tiver solto aqui na mão dele e aqui solto na mão de outro funcionário, né, por um guincho portátil, você concorda que ele não vai estar aterrado?
Aí vamos supor que esse cidadão solta aqui, o cabo cai, e aí ele não está devidamente aterrado. Quando não está aterrado, eu não posso dizer que está desenergizado. Eu posso dizer que está desligado ou desacoplado do sistema elétrico. Agora, quando ele está aterrado, pode acontecer o que acontece no laboratório lá de. Eu esqueci o nome lá do laboratório que fala sobre. Que faz estudos, né? Estudos sobre descargas atmosféricas. Então, foi isso que eu expliquei aqui para o juiz. Não, olha, ó, devido. Aí eu expliquei aqui, ó, vamos lá. Aí, devido à sua proximidade com redes que, embora estejam desligadas, olha só, eu frisei o desligado, sem energia, né, que é o conceito de estar desligado, elas podem sofrer a ação de uma descarga atmosférica, seja na mesma que o requerente se encontra laborando, ou seja, no cabo em que ele está trabalhando, ainda tem essa possibilidade. Vamos supor aqui, ó, que tem uma nuvem, né? Tem uma nuvem aqui, ó. O tempo está fechado. E aí pode cair uma descarga atmosférica aqui. Se esse cabo em onde ele está trabalhando, está laborando, ainda não está aterrado, quer dizer que ele não está desenergizado, quer dizer que ele está desacoplado ou desligado. Se ele tiver desligado, ele pode sim ser eletrocutado. É isso que eu estava explicando, que eu expliquei aqui para o juiz, ó. Devido à sua proximidade com redes que, embora estejam desligadas sem energia, elas podem sofrer a ação de uma descarga atmosférica, seja na mesma que ele, né, que o requerente está laborando, né, ou em sua proximidade, principalmente porque não há aplicação de aterramento temporário, né, aterramento enquanto ele está trabalhando, né, esse que é o aterramento temporário que desviaria a eletrocução, deixando o trabalhador em segurança. Observando o anexo 4, inclusive esse anexo 4, que a concessionária de energia estava utilizando para embasar, tá? E a terceirizada também, para embasar o não recebimento do adicional de periculosidade. Então, observando o anexo 4 da NR16, né, que fala de periculosidade, no item 2, a linha A diz 2, né? Não é devido o pagamento do adicional na seguinte situação. Situação A, nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo. Consumo que ele está falando é do lado de baixa tensão, tá? Do lado da, por exemplo, o nosso monofásico 220, ou bifásico 380, ou trifásico 660, né? É, ó, no sistema de consumo em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem a possibilidade de desenergização acidental, conforme estabelece a NR10. Então, eu usei a própria prova deles contra eles mesmos, né? Esse item, ele fala que se ele trabalha no sistema lá de consumo, que não é o caso, ele trabalha em linha de transmissão, o que é o oposto disso. Aí, nessa linha, há dois equívocos. Primeiro, o cabeamento se encontra desconectado ou desligado do sistema elétrico de potência, mas não se encontra necessariamente desenergizado, pois no cabeamento não há aplicação de aterramento temporário. E como frisei anteriormente, há risco de indução eletromagnética, principalmente por descarga atmosférica, e o segundo ponto, né, o segundo equívoco, é que o sistema elétrico de consumo que a NR10, ou a NR16 se refere é a tensão secundária ou baixa tensão. Linha de transmissão é baixa tensão? Não, 230 kV. Isso nunca foi e nunca será baixa tensão, tá? Vamos lá. Você tá vendo, né? Nesse detalhinho, a prova que eles mostraram, não, ó, ele não recebe, ó, peraí, né? O sistema de consumo é baixa tensão, ele não é a alta tensão aonde ele trabalha, que a NR16 se refere, né?
E a tensão secundária, o requerente não labora nesse tipo de circuito. Ou seja, o, o não pagamento de adicional de periculosidade não faz o menor sentido. Se ele trabalha com linha de transmissão, ele deve sim, né? Mesmo que essa linha de transmissão esteja desacoplada do sistema, ela corre o risco de receber uma descarga atmosférica, né? Porque nesse tipo de trabalho, né, de montagem de torre e tracionamento de cabo, você não faz aterramento temporário. O único lugar que você faz aterramento temporário é na rede de distribuição de energia, na 13.8 e na 36,2 kV, entendeu? Então, aí, depois que você faz a conclusão técnica, aí você mostra para o juiz, ó, a base legal, né, a NR16, isso aqui é um texto, tem o manual do perito, né? Isso aqui está lá no manual do perito. Aí você coloca a base legal, a NR16, seus anexos, portarias e tal. O anexo 4, né, que foi o que eles tentaram utilizar. Geralmente anexo ele vem em número romano, tá? Aí o anexo 4, atividades e operações periculosas, tá? Então, trocando em miúdos, eu usei a NR16 e usei o anexo 4, que é o que eles estavam alegando. Ah, por conta do anexo 4, ele não tem o direito ao adicional de periculosidade. Então, eu provei por A mais B, ou seja, mostrando, né, as fotos mostram, os relatos da reclamante, né, o, o próprio engenheiro lá da concessionária local, né? Quase que eu falei o nome da concessionária. O próprio engenheiro, e era engenheiro, e eu fiquei com vergonha alheia, porque o cidadão, além de engenheiro eletricista, ele também era engenheiro de segurança do trabalho. E ele garoteou, vou falar a verdade. Um cidadão que é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, dá uma garoteada dessa daqui, é sério, não sei nem se ele trabalha ainda na concessionária. Mas isso daqui, ó, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem por obrigação entender o que, que é uma instalação desligada ou seccionada e a instalação desenergizada, né? Porque tem as 5 regras de ouro, né? Na próxima ou seu eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Daí você faz a sua, né, a sua conclusão técnica, pelas razões expostas, né, que eu falei, né? Assim, há convicção técnica pela existência de periculosidade durante todo o período laboral do requerente. Isso devido à análise de todos os aspectos técnicos descritos, né? Dos diversos levantamentos, das atividades locais de trabalho e dos depoimentos colhidos, né? Então, você está entendendo? O anexo da NR, o que é o anexo 4, né? O anexo da NR16, que fala que ele não vai receber adicional de periculosidade por, né, por estar trabalhando no consumo, né? Aí eu expliquei para o juiz, ó, esse consumo que ele está falando é a baixa tensão, ele trabalha na linha de transmissão, ele trabalha a céu aberto, ele está exposto à descarga atmosférica, ele está exposto à indução eletromagnética de outras redes que cruzam. Esse caso aqui, ó, você pode até pôr fotos. Eu pus foto, tá? Mas é porque como esse aqui foi um processo trabalhista real, né? Eu tive que, né, tirar as fotos aí, porque, né, por questões mesmo de as leis, né? A LGPD, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando aqui, né, antes de finalizar a aula, eu passei um pouquinho do tempo aqui, ó. Não esqueça, deixa eu apagar aqui o quadro totalmente. Não esqueça, ó, próxima aula, né, é aonde? É o workshop, tá? Faça sua inscrição no workshop e compareça nele, né? Prestigie, vai ser muito interessante, tá, pessoal? Tem muita gente aí que, né, que vai vir aqui
da palestra e que vai ser relevante aí para você ter mais conhecimento, né? Você ter um gostinho, caso você não trabalhe ainda na área, né? Você saber o que que são as tendências, o que que o pessoal está utilizando, né? Até de processo seletivo, né? Que as empresas, ó, quando você terminar seu curso, né? Aí, por exemplo, ó, acesse o site e tal, mande o seu currículo, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, né? Ela vai ser literalmente na próxima UC, que é Segurança em Eletricidade, tá? O C6. Lembrando, não esqueçam de enviar as atividades, tá, pessoal? Vai enviando a atividade. Não esqueça de fazer o fórum de discussão, tá? Beleza? Vou estar, como diz um colega meu, vou estar de QAP aqui para fazer as correções, né? E aguardando vocês na próxima OC. E aguardo lá no workshop, tá? Próxima semana. Se puder, né? Apareça em todos os dias lá, galera. Fiquem com Deus, tá? E até o workshop.